Meus queridos, a graça e paz de Cristo Jesus, uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez na nossa sala de oração, com muita alegria, irmãos. Presente aqui do pastor Zéias, alguns irmãos. Nós estamos felizes porque Deus nos proporcionou mais um momento muito especial de oração, né? E a tecnologia nos permite isso, né? É uma coisa assim impressionante. A gente vê muita coisa aí no mundo virtual, muita coisa, né? Coisas ruins, coisas boas, e nós estamos aqui utilizando de lugares diferentes essa reunião, esse tempo para nós orarmos. Eu gostaria de abrir com uma oração, pastor Oséias, viu? Irmã Lourdes, irmã Maria de Fátima aqui presente, e os demais irmãos que irão entrar. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esse dia. Nós vencemos mais um dia pela graça de Deus, né? Vencemos porque o Senhor nos permitiu vencer. E nós vamos orar. Pai, nessa noite, elevamos o nosso espírito ao Senhor. Elevamos o nosso coração ao Senhor. Com o Senhor, um sentimento de gratidão e também de alegria, Senhor, porque mediante mesmo quaisquer que sejam as circunstâncias, o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Até aqui nos ajudou, Senhor. O teu braço forte, Senhor, nos permitiu vencer mais um dia. E nós queremos te dar graça, Senhor, pelo alimento, ó Deus, pelo o teto, o nosso lar, pela a nossa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nesta noite. E em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Amém, irmãos? Amém. Momento especial, né? Essa sala de oração. Nós estamos aí no mês do aniversário da Igreja Reformada Batista Vida Abundante. Aos irmãos que irão nos assistir pelo YouTube, nós temos também, aproveitando a oportunidade, a nossa rádio web, a Rádio Vida Abundante. Você vai digitar ali na Play Store, no seu, né, na versão Android, lá na Play Store, lá é a Rádio IBRVA. Você vai baixar o nosso aplicativo, vai acompanhar, inclusive eu tenho ela até salva aqui no navegador, então você vai poder ouvir no escritório, ouvir no trabalho, ouvir dirigindo o seu veículo aí no Bluetooth do seu carro, né? Quem tem a opção aí de conectar o celular, ouvir ali fora, trabalhando de uma forma ou outra na sua casa, né? Uma bênção, irmãos, com conteúdo teológico e musical de qualidade. A nossa rádio aí já estava vendo hoje, já está indo aí apontando para 15 mil acessos, quase 15 mil acessos, né? Então, isso nos deixa feliz porque é um instrumento de evangelismo. Isso aqui é o trunfo, irmãos, a tecnologia levando a escritura aonde nós não podemos ir. Então, esse é o poder dessa ferramenta, né? Digital. Bem, eu queria já aqui convidá-los aqui a abrir a escritura num dos textos mais clássicos da Bíblia. Eu estava nessa semana meditando, irmãos, e ficando assim maravilhado, porque a gente pega aqui alguns textos da Bíblia tão conhecidos, mas tão conhecidos, tão pregados, tão falados, textos assim que fica na mesa da nossa casa, né? No quadro ali da sala, naquele adesivo na geladeira ou no seu carro. É o Salmo 23. E eu estava assim extasiado com o poder da palavra de Deus, o poder de tocar a alma, irmãos. A gente lê esse texto, lê, relê, mas, de repente, num momento ou outro, quando a gente vai passar novamente pelo texto, a gente novamente é tocado na nossa alma, né? O Salmo 23, eu estou com duas versões aqui, eu gosto de ler na versão bem antiga, esse texto aqui, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, olha a convicção aqui do salmista, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, queridos? Amém. Que texto incrível, né? E essa semana eu estava imaginando aqui aonde estaria Davi para escrever esse salmo tão belo, irmãos. Será que já teria sido ungido rei? Ou será que estava, pastor Oséias, lá ainda atrás das ovelhas, que era naquela época uma atividade, digamos assim, vou colocar essa palavra, marginalizada, uma atividade muito simplória. Não era uma atividade nobre ser pastor de ovelhas. Ainda hoje não é, né? Porque primeiro que é uma cultura não muito popular, né? Mesmo ainda lá naquela região. Então, não há grandes criações de ovelhas, né? Naquela época, talvez, havia, nós não conhecemos aqui na história, o poder econômico do pai de Davi, mas eu fiquei perguntando aonde ele estaria para escrever esse salmo, essa poesia tão bela. E esse salmo nos compromete, irmão. Eu fiquei abismado porque eu faço a mesma analogia com o Pai Nosso, né? Que o mundo cita os textos bíblicos. As pessoas colam esses textos no para-brisa do seu carro, no vidro do seu carro, na sua geladeira, colocam um quadro numa parede, mas nós não paramos para ponderar, para pensar o quanto esses textos comprometem a gente. É evidente aqui que no Antigo Testamento o Filho ele ainda não tinha sido revelado. Então, aqui, o povo judeu, o povo de Israel, quando recebia uma inspiração, ou quando abria o seu coração para falar, e no caso aqui dos escritores, registraram, né, a história, registraram aqui a lei, registraram aqui a poesia no Antigo Testamento. Então, eles se dirigem a Deus. Irmãos, esse em especial, né? Esse texto nos compromete demais. Eu quero começar no versículo 1 aqui, repetindo aqui ao que Davi escreveu no versículo 1. Ele começa com o pronome, né? A palavra Senhor. Né? O Senhor é o meu pastor. E esse versículo aqui, ele compromete o eleito. Compromete o eleito com algo muito sério, assumindo aqui a condição de servo, né? Assumindo aqui a condição de servo. É claro que Davi, como profissional, como do campo, ele está fazendo aqui uma analogia com a ovelha e o pastor, né? E ele e o próprio Deus. Mas se compromete, irmãos. O primeiro versículo já nos compromete aqui. O Senhor é o meu pastor. E quando nós temos uma liderança, nós estamos comprometidos, seja aqui na terra e seja nos céus, com o eterno Deus. Então, o mundo não consegue perceber isso, porque não são iluminados, a sua mente não é iluminada, mas a mente do eleito ela é iluminada pelo Espírito Santo. Para entender aqui que, se o Senhor é o nosso pastor, temos aqui responsabilidades, temos aqui um comprometimento com ele, e nada me faltará, porque o mundo enxerga isso, né? É uma visão interesseira, né? Daquela ovelha que não, eu só estou com ele porque nada vai me faltar. Não, ele é o meu Senhor, e por isso
nada, a convicção de Davi, né, irmãos? Nada me faltará. Na versão NVI, diga assim, né? De nada terei falta. E por que algumas vezes falta, né, irmãos? Falta o alimento, falta o emprego. É preciso entender isso, irmãos. É preciso entender isso, porque aí os incrédulos tomam esses textos, não conseguem entender que há um Deus provedor, há um Deus que sustenta a sua palavra, há um Deus que prova os seus filhos pela sua soberana vontade e pela sua graça nos dará provisão. No versículo 2, Davi fala aqui de uma convicção de que o bom pastor ele vai levar a ovelha para um local seguro, para se deitar, né? Estava ouvindo aqui a irmã Fátima falando da questão aí de alguns efeitos colaterais no seu corpo, né? E Davi aqui, ele coloca, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, quando ela deita no local, se o pastor dela é responsável, ela vai deitar num local seguro, para não ser presa, né? E guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, a convicção de Davi nesse salmo é extrema, irmão. Ela é extrema. É por isso que não há efeito nenhum tomar a Escritura sem fé. Convicção. Lá em Hebreus fala, né? Então, a fé, ela é a convicção, ela é a certeza. E isso enche o coração do eleito. Isso enche o coração da igreja de certeza, né? De confiança que estamos sendo conduzidos pelo bom pastor, que é Cristo. No verso 3, ele fala de uma necessidade que o animal tem de ser refrigerado, né? De ter um momento ali, a gente falando aqui, pastor, na questão da correria do dia, e o refrigério é como tomar uma água, aquela água fria, num momento de calor extremo, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele tem a convicção que, mesmo diante de uma jornada intensa, o bom pastor vai aliviar a sua alma. Isso é tremendo, irmãos. Olha a riqueza desse salmo. Olha a riqueza desse pequeno salmo. Talvez, certamente, que é um dos menores salmos de Davi, né? Há o menor salmo, lá depois do Salmo 100 em diante. Mas olha a riqueza. No versículo 4, ele fala de outra convicção. Ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele aqui expressa a convicção, mas tem um porquê. Porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse verso aqui, ele traz para nós, nesses dias, uma necessidade também muito séria de ter a convicção, pastor Oséias, de que, principalmente nessa atual conjuntura, essa realidade do nosso país, de que aconteça o que acontecer, irmão. Aconteça o que acontecer, o rebanho de Deus, o povo de Deus estará seguro. Isso que é tremendo, irmãos. Nós podemos aqui lançar a mão da imagem do animal, da ovelha descendo aquela região montanhosa e entrando com o seu pastor, não é entrando sozinha. Ele diz assim, porque tu estás comigo. Entrando por um vale escuro, onde predadores estão, onde feras também estão, mas o seu pastor está com armas na mão, irmãos. Ele fala aqui do cajado e da vara. Eu separei aqui uma fonte aqui, em site, onde fala o seguinte sobre esses dois termos. É interessante. Na frase, a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra vara traduz o hebraico shebet, que nesse contexto significa bordão, cetro ou bastão. Isso quer dizer que na frase o salmista se refere ao bastão usado pelos pastores de rebanhos para combater animais selvagens. Nesse sentido, a vara era o principal instrumento de proteção. Então, com a vara, o pastor
defende a ovelha, defende o rebanho, e com o cajado era um símbolo de autoridade, né? Agora, um detalhe, que a vara também, o pastor, ele disciplinava a ovelha. Então, é outra coisa que uma mente não iluminada não consegue compreender, que o eterno Deus garante a proteção do seu povo, garante a proteção, o livramento do seu eleito. Mas se precisar, ele também vai bater, irmãos. Se precisar, ele também vai disciplinar. Eu gosto muito do Salmo 89. Há um versículo lá em que Deus deixa muito claro que se o seu povo esquecer da sua lei, esquecer do seu Deus, do seu pastor, haverá disciplina. Se a ovelha sair do rebanho, né? Às vezes, irmãos, a gente fica olhando, né? Fazendo essa comparação. Não é nem por maldade no coração, é por ignorância. Ela vai saindo, o pastor puxa ela. Eu lembrei aqui, irmã Lourdes, pastor Zé, irmã Maria, a minha avó, ela tinha um guarda-chuva naquela época, há mais de 30 anos atrás, né? Ela tinha o guarda-sol dela, e no guarda-sol tem aquela curva, daqueles antigos, tem a curva igual o cajado do pastor, que tem aquela curva. E eu lembro uma vez, irmãos, que eu estava numa avenida comercial lá no interior do Maranhão, na nossa cidade, e eu, como criança, né, parei numa vitrine e fiquei olhando um brinquedo. A nossa família é muito pobre, né? Eu fiquei olhando aquele carrinho, e aí eu parei. E a minha avó, idosa, né, continuou caminhando. Ela era muito rígida. E aí, irmãos, eu fiquei olhando aquele carrinho, de repente, eu só senti um puxão pelo pescoço. Ela pegou o guarda-chuva e veio aqui. Então, o cajado, a vara, o pastor defende o rebanho. O cajado, ele puxa a ovelha, né? Eu lembrando disso aqui, tudo pelo seu carinho, irmãos. O pastor eterno faz isso tudo pela sua propriedade, pela sua graça de não perder a sua ovelha, né? Glória a Deus. E nós temos momentos assim. Passamos momentos assim. A Lu estava falando aqui de desemprego, né? Como é terrível. Alguns momentos que nós passamos, né, irmão? Como é terrível. Mas o bom pastor está de olho na sua ovelha. Nós não podemos perder, irmãos, o feeling, né? Esse sentido de que o nosso pastor, mesmo em que caímos em um buraco, irmãos, ele está de olho na sua ovelha. Isso consola o nosso coração. Isso consola. É por isso que quando nós, vez ou outra, nós deslizamos, o nosso coração acende um alerta, né? Isso já é os olhos do bom pastor, irmão. É o espírito dele, sabe, já envolvendo a ovelha, envolvendo o eleito, dizendo: opa, eu estou aqui, vou buscar, vou puxar. Aqui no versículo 4 eu fico muito assim maravilhado com isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Que convicção, irmãos. Que convicção. No versículo 5, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eu estava outro dia meditando nesse versículo também. E, irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. A igreja atravessa um momento, um ensaio para o fim. Irmão. E nós temos aqui na Terra, irmãos, situações em que inimigos se levantam contra nós, os inimigos da igreja, inimigos da Escritura, inimigos do próprio Deus, inimigos dos eleitos. E se é inimigo da igreja, dos eleitos, é inimigo de Cristo, é inimigo do próprio Deus. E há situações, irmãos, onde armam ciladas contra nós. Armam covas, como o salmista escreveu nos Salmos. Abriram uma cova para mim e caíram nela. Aqui Davi está expressando isso. O Senhor, ele também cria situações e prepara, irmãos, momentos onde tais pessoas olham
e ficam vislumbradas com o poder de Deus, com o braço forte do bom pastor, irmão. É como um predador e a ovelha, podemos comparar aqui também. Né? O pastor ali dá um livramento para a ovelha, e o predador ali fica abismado. Satanás fica estremecendo com o tamanho cuidado desse pastor. Né? Esse trecho aqui, final desse versículo 5, onde ele reza assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Também estava fazendo um estudo ainda esse mês e vendo uma coisa impressionante, que lá na cultura, no Oriente, quando a ovelha tinha a sua cabeça ferida, isso é interessante, irmãos. Quando a ovelha feria a sua cabeça, a ferida não fosse tratada, ela ia aumentando, Lourdes. E o pastor tinha que ungir com óleo para que as mariposas, as moscas, não ficassem perturbando o dia inteiro. E isso tem uma analogia aqui importante, irmãos. A nossa consciência, a nossa mente, quando nós não recebemos essa unção do Espírito, essa proteção do pastor, sabe? Quando não é os próprios espíritos, os demônios, a opressão maligna, nos perturbam o dia inteiro. Ou quando eles usam também os seus cavalos, né? os seus súditos, para infernizar e nos perturbar. Então, isso aqui é interessante. Nós clamarmos para que o Senhor venha nos cobrir com o seu óleo, né? É claro, aqui é uma figura, é a proteção dele, para que nós possamos orar com racionalidade, que a palavra não venha a ser roubada de nós, do nosso coração. Isso é extremamente importante, irmãos. O versículo 6, ele apresenta aqui a convicção, para a gente finalizar, a convicção de que a bondade do Senhor o seguirá, a bondade do seu pastor, né? De lhe alimentar na hora certa, de lhe vestir, né? Aqui a ovelha ela cresce a sua lã, né? Quando o pastor decide tosquiar, né? Ela tem a convicção que ela, com a sua saúde física, ela vai voltar novamente a ter a sua proteção, seu pastor cuidando dela de novo. Irmãos, assim é Deus conosco. Às vezes Deus nos tira coisas e nós temos que tomar o cuidado para tentar entender isso. Porque o bom pastor, ele sabe cuidar da sua ovelha, né? Deus sabe cuidar dos seus eleitos. Ele sabe conduzir, né? Para ele não existe o tempo, esse nosso tempo físico, cronológico. Ele tem a capacidade, tem o seu atributo, né, de conhecer as coisas antes que elas aconteçam. Esse é o nosso pastor. E eu queria aqui finalizar com esse versículo, irmãos, versículo 6. Né? A convicção de que Deus é bom e a sua bondade nos seguirá, né? Todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, né? Aleluia. Queridos, essa palavra, ela toca o nosso coração, né? Essa palavra como temos alma, ela emociona o coração do eleito, toca o coração do eleito e edifica o nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Nós agora iremos a palavra, né? A palavra rica, assim é a palavra de Deus. Se renova todas as manhãs, assim como a sua misericórdia. A palavra poderosa do nosso Deus. E nós iremos orar, né, irmão? Vamos abrir aqui, então, espaço para a oração, né? Nós já apontamos aí para a reta final dessa sala de oração. E eu queria abrir o espaço aqui para os irmãos. Na minha tela aqui está a irmã Lourdes. Eu queria abrir, então, na sequência aqui, a oportunidade para os pedidos de oração. Aleluias. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir pelo meu neto Renato Augusto,
que passou o dia inteiro no hospital hoje, uma alergia esquisita, um trem esquisito, está dando muita febre, a médica diz que é só uma virose, e né, a gente não sabe o que está acontecendo nesse mundo aí, pelas crianças que estão nos hospitais, pelos que estão à procura da fila para a cirurgia, que Deus tenha misericórdia, que Deus toque no coração desses governos aí, muda essa situação da saúde, para que haja mais consciência das autoridades em relação à saúde da população, porque o povo está sofrendo. O povo está sofrendo e que Deus tenha misericórdia e que está nas nossas mãos orar para que Deus faça um milagre, porque a gente crê na intervenção de Deus se nós orarmos. Se nós vivermos 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, humilhar e buscar a face de Deus, Deus muda. Está nas nossas mãos orar. E que nós possamos unir a nossa força nesse momento e orar pelos esses hospitais, por essas autoridades, que tenham misericórdia do povo, dos pequenos que estão sofrendo. Esse é meu pedido hoje. Amém, Lourdes. Vamos orar. Deixa eu ver aqui quem está mais por aqui. Aqui, né, pastora Zé. Eu quero pedir para a irmã Josi, que é minha cunhada, que ainda se encontra, não está mais internada, mas está em tratamento ainda, e pela vida do irmão Newton. Ele perdeu um irmão ontem, faleceu o irmão dele, na cidade natal dele, e nós estamos orando por ele, tá bom? Para que Deus possa confortar o coração dele e dos familiares. Amém. Irmã Maria de Fátima, minha querida. Meus irmãos, tá difícil. Eu tenho muito só agradecer a Deus, porque mesmo conforme eu falei no início, não estou bem de saúde, mas graças a Deus, Deus tem sustentado de todas as formas. Glória a Deus. Amém. Abençoado, então, é gratidão, gratidão mesmo. E como a irmã Lourdes colocou aí, pedir a Deus que abençoe os nossos governantes mesmo, que dê sabedoria para eles poder intervir mais na saúde, porque tá complicado, não só para nós, para todos. Do pequeno ao caducando, tá difícil conseguir alguma coisa na área da saúde. Verdade. Pela construção da igreja, pelo aniversário da igreja, pela Josi, como o pastor falou, até professora da minha netinha também, que Deus venha a restaurar a saúde dela. Amém. É a vontade Amém. de Deus. Tudo é conforme a vontade dele. Vamos rompendo em fé. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Irmãos, amém, então. Anotado aqui os pedidos de oração. Nós precisamos ficar ligados.